Graça e paz, amados. Que Deus abençoe a todos. Queridos, vamos então dar a resposta então dessa pergunta relâmpago. Uma pergunta maravilhosa. Minha esposa vai falar com vocês. Graça e paz, irmãos. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos vocês que participaram, tá bom? O tema realmente, né, parece simples, mas é muito profundo, tá? Seja sincero. Você consegue identificar quando sua alma está se afastando de Deus? E claro que sim, né? Porque, como eu já disse em outras palavras, né, que Deus me deu, apenas duas pessoas nos conhecem tremendamente. A primeira é Deus. Deus conhece a todos nós até no ventre, né? Antes de nós nascermos. E a segunda é nós mesmos. É impossível a pessoa não se conhecer. Ela conhece os seus pontos fracos, ela conhece o que precisa mudar, ela conhece a sua frieza, ela conhece todo o seu andar, ela se conhece, né? Porque nós não podemos fugir da nossa própria consciência, amém? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Sobre esse esfriamento, quando nós começamos a nos afastar de Deus, e claro que nós podemos perceber. Nós vamos falar um pouquinho que a primeira coisa que nos afastam de Deus, nós vamos ver aí que são as adversidades. Vamos lá. Salmos 34, 17. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Ele os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todas. Ou seja, nós começamos a entender que as adversidades, ela tem o poder de nos afastar da presença de Deus. É como se fosse fechando, né, um funil, e nós achamos no nosso eu, na nossa carnalidade, que não tem mais saída, ou achamos, não, eu devo estar merecendo isso, enfim, nós muitas das vezes não entendemos, por mais que às vezes até estamos merecendo, mas muitas das vezes estamos como Deus quer também, e não entendemos. E é o que ele diz aqui, tá? Os justos clamam e o Senhor os ouve. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você, fica tranquilo. A adversidade vem, mas não se afaste, porque quando você clama, Deus ouve e diz que Ele nos livra de todas as nossas tribulações. Não é de alguma, é de todas as tribulações. Né? E Ele diz que o Senhor também está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Então, querido, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que nos afasta de Deus realmente são as adversidades. Mas entenda que elas são necessárias para nos forjar homens e mulheres prontos para a guerra espiritual. Portanto, não se afaste do Senhor. Vamos andar mais um pouquinho. 1 Pedro 5:8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, vosso adversário, ronda como um leão rugindo e procurando a quem devorar. Resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Amém, queridos? O segundo tópico que eu quero falar, que nos afasta de Deus porque estamos deixando de fazer, é a oração. Oração. E é por isso que vem essa palavra aqui, ó. O inimigo, estejam alertas, vigiem. O diabo ronda como leão, está em nosso derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Portanto, nós temos que estar atentos. Então, quando falta a oração, falta a comunicação com Deus. A oração não é algo, como eu já falei, não é nem o tema hoje, né? Mas não é um Pai Nosso decorado, não. Nós temos que entender cada versículo. Nós temos que entender porque nós nos aproximamos de Deus. A coisa é tão séria que tem pessoas que se aproximam há anos e anos de Deus querendo um carro, mas não querendo a intimidade com Ele. Tem pessoas que se aproximam anos e anos de Deus, querendo apenas um livramento ou que saia alguma coisa que elas estão esperando na justiça, mas não estão querendo, tá, ter uma intimidade com o Senhor. Quando falta isso, falta o amor de estar numa oração. Que a oração não é apenas petição. E o próprio Jesus ensinou, é um reconhecimento. Pai nosso que estás no céu, santificado. Olha, tudo glorificando a Deus. Tudo glorificando a Deus. E ele continua falando, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós entendemos isso e estamos de acordo com o que Deus quer, não precisa ter medo. Vamos ver aí outro tópico interessante que nos afastam de Deus. Vamos lá. 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como trabalhador que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Em uma grande casa não há apenas vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para propósitos especiais e outros para uso comum. Ok?
Então, veja só, eu quero apenas ficar com essa primeira parte. A segunda é muito profunda, mas não vamos entrar, senão nós vamos perder muito tempo, tá? Olha o que diz aí, ó. Procure apresentar-se a Deus aprovado como trabalhador, como obreiro, né? Que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Outra coisa que nos afasta a nossa alma do Senhor é deixar de ler a Bíblia. Quando nós deixamos de ler a Bíblia, nós passamos a entender apenas o que os coaches falam, nós passamos apenas a entender o que as mídias falam, né? As pessoas ganhando visualizações e dinheiro, por quê? Nós temos algo de graça que Deus nos dá, a santa palavra, mas não abrimos mais a palavra. Quando abrimos vem o sono, quando abrimos vem o enfado, porque já não existe mais a alegria de estarmos ali dispostos a participar, a ler, a entender a palavra de Deus vivo. E quando falta esse entendimento de ler a Bíblia, falta tudo. Falta tudo. A fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra se renova todos os dias na nossa vida, sabe? Então, se você chega na igreja hoje, alguém abre a Bíblia lá, fala algo para você, isso aí eu já conheço. Pronto, você já está completamente, sabe, afastado, entre aspas, dentro da presença. E você está na igreja, você está num círculo, mas a sua alma está em outro lugar. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Então ler a Bíblia é primordial para que a nossa alma não se afaste. Mas não é apenas ler, é ler com entendimento e com o espírito. Porque ler de uma forma normal, qualquer pessoa pode ler. Mas quando você lê com o espírito, tá? As portas espirituais do entendimento se abrem e você consegue entender o que Deus quer passar para você. Vamos lá. Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Amém? Outra coisa que nos afasta de deixarmos de adorar com o nosso corpo, que é santo e agradável. Essa é uma das partes muito lamentáveis, tá? Porque hoje em dia, a prática diária que nós vemos principalmente de jovens, nem não vou nem dizer principalmente de jovens, que até os mais, né? Os mais avançados em idade estão deixando a desejar. É uma compostura, uma prática diária, querendo demonstrar, mostrando, melhor dizendo, qual o Deus que serve. Não é o Deus que nós dizemos que está na Bíblia. Então as pessoas vão lá, não, isso está bem para o meu corpo, essa vestimenta que está legal. Isso define o meu corpo, então isso aqui que vai estar, isso aqui é mais sensual, então isso aqui é que eu quero. E esquece o que Deus quer. Então é que ele fala ali, como ela já leu aqui, tá? Que realmente, tá? Portanto, irmãos, peço pela misericórdia de Deus que ofereçam o corpo de vocês, olha, como sacrifício vivo, sublinha aí, santo e agradável a Deus. Não precisa você andar com a cela embaixo, que você tropece nela e caia, tá? Mas sacrifício vivo e santo é você ter uma compostura, porque aonde você pisa, se você tiver essa noção, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, a sua fala em todo lugar, as suas vestes em todo lugar tem que fazer a diferença, amém? Então vamos lá, vamos seguir. Salmo 101, 3. Não olharei com aprovação para nada que seja perverso. Odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Longe de mim o coração perverso. Não quero envolver-me com o mal. Ao que fala mal do próximo, as ocultas farei calar. Ao homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso não tolerarei. Os meus olhos aprovarão os fiéis da terra, para que estes habitem comigo. Aquele que caminha com integridade é o que me servirá. Ok. Algumas Bíblias é mais interessante a tradução, diz assim, não porei coisa má diante dos meus olhos, tá? Não porei, aqui já diz assim, não olharei, né? Com aprovação para nada que seja perverso. E é por aí mesmo, tá? Porque outra coisa que nos afasta de Deus, a pergunta é, o que você tem visto no TikTok? O que você tem visto no YouTube? O que você tem visto na sua Netflix? São coisas que entram subliminais e a gente está ali de boca aberta, tá? Aceitando tudo isso, alimentando nossa alma. Aí eu pergunto, isso vai aproximar ou afastar de Deus? Querido, deixa eu falar para você. Eu ouvi uma vez e é muito interessante, né? Porque realmente um pastor falou uma coisa interessante. Satanás, ele não anda com aquele, né? Sabe aquele tamancão antigo que as mulheres andavam, faz toc, toc? Não, ele anda com sapatinho de veludo. Ele vai colocando aquele adocicado, ele vai puxando. Como é que é uma armadilha para pegar um passarinho? É um bicho muito esperto. Mas por que as pessoas pegam? Porque elas têm paciência. É o laço do passarinheiro que a própria Bíblia fala, né? Um bichinho tão esperto e ele se vê ali cativo muitas vezes numa gaiola. Por quê?
que ele se deixa envolver. Então, atenção, não ponha coisa má diante dos seus olhos. Aquilo que você mais vê é o que vai se tornar a sua alma. Se você sempre vê violência, você vai sair como aqueles meninos que aparecem aí, né? Entrando no colégio, matando em tempo real as merendeiras que estão trabalhando, professoras que viram ele ali desde criança no colégio. Por quê? Eles começaram a se alimentar. Por isso que diz assim, não porei coisa má diante dos meus olhos. E outra coisa, aquilo que você mais vê é aquilo que a tua alma mais almeja, mais tem sede e mais se satisfaz. Amém ou não? Amém. Então não adianta você, por que não, querido? O inimigo ele mostra a palha para você. Você come se você quiser. Então não adianta essa história para boi dormir. Não, é porque, não. Se você viu, você olhou e você continua olhando e continua participando e continua ouvindo, é porque aquilo alimenta de forma satisfatória a sua alma. Não adianta você querer enganar Deus. Então tudo que nós fazemos, tudo que nós comemos, uma pergunta até simples, né? Você vai, por exemplo, em alguma lanchonete e come algo que você não gosta? Não. Não existe isso. Não, mas eu como isso. Não, não, mas eu não gosto disso. Eu como isso, eu adoro isso, eu gosto muito disso. Né? E você vai comer outra coisa. Mas aquilo que você come te satisfaz. O que o seu colega come é legal, mas satisfaz ao seu colega. Então é assim, cuidado, tá? E é por isso que essa palavra diz muito interessante, tá? Cuidado, tudo aquilo que você vê é o que a sua alma está se atraindo. Aliás, tem uma palavra em Romanos que diz que nós não caímos um tombo, não, mas a inclinação começa a fazer que nós venhamos a tombar para o lado de Deus ou tombar para o lado do inimigo. Vamos andar mais um pouquinho. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Olha, essa palavra aqui é muito rica porque que sejam sempre dedicados? Que sejam, mantenham-se firmes e inabaláveis? É simples. Pergunta: quem participa com veemência de um grupo, de uma família de pescadores de almas? Com veemência, com vontade, com amor, com carinho. Difícil, né, querido, dar essa resposta sinceramente, né? Fala a verdade. Difícil, né? Desculpa, mas aqui a gente tem que ser papo reto. Eu não estou aqui cobrando uma exigência. Eu estou querendo que você fale com a sua alma. Porque, por exemplo, na sua igreja, você tem uma participação na sua igreja? Você vai na escola bíblica dominical de manhã? Hã? Então, porque a gente gasta horas, como eu já falei, vendo um Netflix muitas das vezes, vendo filme desnecessário, né? Vê várias vezes lá um King Kong na vida, mas para ir para um culto é aquela coisa, que para levantar de manhã não pode, tem sono. E minha esposa que está aqui do meu lado, ela sabe, eu fico muito chateado a pessoa arrumar desculpas para não ir no domingo de manhã na escola bíblica dominical. Porque para muitas coisas nós levantamos. Se a gente chama para pegar um avião, para ir para o churrasco, para ir para uma piscina, todo mundo faz fila. Ó, pessoal da igreja, a Kombi vai passar aqui, ó. O ônibus vai passar aqui. 6 horas da manhã nós temos que sair daqui, hein? Para ir lá para uma praia, não sei o quê. Todo mundo vai estar lá feliz da vida, sorrindo de orelha a orelha. Agora, para as coisas de Deus, a gente não consegue entender. E é o que diz aqui, ó. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis, sejam sempre, olha, dedicados à obra do Senhor. Se você sente isso como pressão para você entrar, não, continue sendo o que você é. A gente tem que atender esse chamado aqui voluntariamente, amém? Então é o que ele fala aqui, ó, sejam firmes e mantenham-se firmes e inabaláveis, sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Olha, querido, eu acho o seguinte, se você não é dedicado ao que você faz, tudo que você faz dá errado, sim ou não? Sim. Quando nós queremos até namorar alguém, nós somos dedicados em agradar a pessoa. Quando você vai num serviço, você procura fazer tudo de forma que agrade ao seu patrão. E porque como Deus, para Deus, esta palavra tem que ser desmerecida. Então, cuidado, querido, cuidado, tá? Não participar de atividades muitas das vezes da igreja, dos grupos, ter sede, fome, alegria. Então, sua alma está se afastando de Deus. Todos esses pontos que eu estou falando é que se não tiver uma prática, na verdade, na sua vida, você já realmente já está a quilômetros fora, apenas com um carimbo. Sou cristão na sua roupa. Então, cuidado. Tenha uma marca na sua alma, a marca de Cristo, a marca do Espírito Santo, ok? Vamos andar mais um pouquinho. Apocalipse 3,18. Dou a vocês conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez.
Além disso, compre o colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ok, deixa eu falar um negócio para você, tá? Nós temos que entender algo muito interessante. Primeiro, essa palavra é uma palavra muito interessante e a palavra em Apocalipse capítulo 2, versículo 3, 4 também diz assim, ó, que nós devemos voltar ao primeiro amor. Então, tem dois pontos chaves para você voltar para a presença. Primeiro que foi dito aí, tá? Mudar as vestes. Estamos aos pouquinhos tingindo nossas roupas espirituais com outro tipo de cor. E é o que ele fala aqui. Olha o que ele diz aqui, ó. Atenção. Dou a vocês este conselho. Atenção. Jesus sempre nos dá um conselho. Foi assim com Caim. Foi assim com todos, com Salomão, com qualquer um na Bíblia. Você vê que Jesus aconselha, porque ele não tem amor em que as pessoas vão fazendo fila para ir para o inferno. Eles querem tirar as pessoas. Só que as pessoas têm o seu livre-arbítrio e Deus entende e respeita. Dou a vocês conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Atenção, se tornar rico. Ouro refinado no fogo. Presença. Rico na presença. Atenção, não é rico em moedas, dólares, não. É rico no espírito, tá? Ó, para que você se torne rico. Compre roupas brancas, para que você... Sabe o que significa isso? Pureza diante de Deus. Roupas brancas. Não significa agora você andar de branco. Não é no sentido literal, mas no sentido figurado de que você tem que ter roupas, vestes brancas, no sentido de uma santidade. Santidade não é você ser bobo, santidade é você estar atento, santidade é você ter certeza do Deus que você serve e o que você faz para agradar esse Deus, ó, para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Tem pessoas que dizem que estão na presença, mas estão longe quilômetros, e a vergonha da nudez, seja numa palavra, seja num comportamento, todos os olhos já ouviram aquela pessoa assim, mas você não diz que é crente, está falando palavrão? Coisa triste. Você não diz que é crente, está falando isso? Que coisa triste, meu querido. E outra coisa que diz aqui, ó, além disso, compre colírio para ungir os olhos. Olha, eu lembro que foi falado lá em cima, o que nós estamos vendo? Está nos afastando ou nos aproximando de Deus? Compre colírio para ungir os olhos, tá? Colírio, querido. A sua vista tem que começar a enxergar o lado espiritual. Você vê uma pessoa toda se rebolativa no homossexualismo, você sabe que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Ore por ela em espírito. Senhor, repreende esse demônio. Senhor, repreende. Ore em espírito. Tenha misericórdia dessas pessoas. Elas estão ali agarradas. Se você já se libertou, ore para que as outras pessoas se libertem também. Amém? Olha o que diz aqui também, ó. Eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Atenção! Todo mundo fala, mas Deus é bobão, é bonzinho. Ele tem autoridade para repreender e disciplinar. Agora veja, não é para ver o mal, é porque ele ama. É porque ele ama. Quando um filho ou uma filha, né, quem já é papai e mamãe aí sabe disso, faz algo que vá machucar, o pai tem que agir com mais força e a mãe também, de forma que ele entenda que aquilo vai fazer mal. Mas o pai deixou de amar porque deu uma palmada, Não, sim ou não? não. A mãe deixou de amar porque deu uma palmada, uma repreensão? Não. E muitas vezes o pai e a mãe deixam a criança chorar, porque se beijar e abraçar ela, fala, agora eu já sei a chave. Quando eu quiser minha mãe brigar comigo, eu vou chorar e ela vai se amolecer. É o que diz aqui a palavra, ó. Deus, ele repreende e disciplina a quem ele ama. Portanto, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se você está distante, Deus está batendo na sua porta espiritual agora. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. E volto a dizer, tá? Apocalipse capítulo 2, versículo 3, 4 e 5 diz, tá? Para que você volte ao primeiro amor. Lembre-se, volte ao primeiro. Lembre-se das primeiras obras. Lembre-se de onde você caiu. Tá? É muito rico Apocalipse 2, 3, 4, 5. Lembre-se de onde você caiu e retorne ao primeiro amor. Quando você lembra, você entende quem te livrou. Quando você lembra, você fala, olha, eu estou voltando para uma bebida, mas Deus me livrou daquilo, meu Deus, eu lembro que eu estava na sarjeta quando eu fui na igreja, olha, meu casamento está todo destruído, Deus restaurou. Por isso que ele fala, lembre-se, não é para você voltar a ter prazer, porque o prazer do mundo é um prazer mundano, mas você entender que quando todos te viraram as costas, quando todos cuspiram em você, rindo para você, Deus, esse, sinceramente, foi, te pegou, te limpou, te colocou no colo, como ovelha machucada,
tá? Curou suas feridas. E hoje nós temos que entender, e o mínimo que nós podemos fazer é estar na presença. Se você observou logo a tela que eu coloquei de frente aí, é isso mesmo. As pessoas muitas vezes estão tendo uma palavra, estão aí olhando as unhas, estão aí tomando Coca-Cola, estão aí vendo outra coisa. É um momento, querido, de você parar e entender o que Deus quer. Quando ele fala aquela palavra ali que ele repreende, muitas das vezes tem que colocar a pessoa parada no hospital para ouvir a palavra dele. A pessoa não quer, a pessoa pula daqui, não quero, tá bom, já ouvi. Ele, peraí, coloca a pessoa num leito ali de dor. Coloca a pessoa vendo outras do lado dela saindo para o necrotério. E agora, você quer ouvir minha voz? Quero, Senhor. Pois é. Então agora vamos conversar um pouquinho. Claro, Senhor. Porque eu não tenho mesmo para onde ir, né, Senhor? Vamos lá. Mas quando Deus começa a falar, aquela pessoa chora. E quando ela se levanta realmente transformada e selada pelo Espírito Santo, ela faz toda a diferença. Não para aplausos de homens, mas porque ela tem consciência de que uma alma afastada da presença, consciente, tá? Também tem que ter consciência de que eu preciso voltar ao primeiro amor. Que você tenha aprendido mais um pouquinho, querido, como eu também aprendi, que nós tenhamos crescido juntos na graça e no conhecimento. Nós sabemos sim, quando a nossa alma se afasta, mas olha, me perdoe a palavra dura, mas chega a ser uma hipocrisia. A gente vê nossa alma se afastando e ainda dando glórias a Deus, ainda fazendo atividades. Arrependa-se, chore na presença do Senhor. Chore, busque a presença, busque o retorno verdadeiro para a presença dele. Porque o máximo que nós podemos fazer iludindo aqui nesta terra, primeiro, são os homens que nos veem, muitas vezes nos aplaudem apenas por aplaudir, porque houve uma palavra com eloquência, algo assim. Ou então, mas nós não podemos aplaudir a nós mesmos. Porque no fundo nós sabemos quem nós somos, a quem servimos e se estamos nos aproximando ou nos afastando de Deus. A sua alma sabe a distância entre você e o Deus vivo. Que Deus te abençoe a todos. Graça e paz, família linda, pescador de almas, tá? Se você quiser falar algo, pode falar aí, tá? Comigo em off, no grupo mesmo. Se você quiser acrescentar alguma coisa. E mais uma vez, que Deus abençoe a todos rica e poderosamente. Graça e paz. Espero que todos nós tenhamos mais uma vez crescidos na presença do Deus vivo. Que Deus abençoe a todos.